Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Novak Djokovic está na final do US Open pela 10ª vez em sua carreira. Venceu o Ben Shelton por 3-0, como era de se imaginar. A questão é que o jogo ficou um pouco mais dramático do que era esperado no final da partida, né? Tipo, o Djokovic estava dominando o jogo com uma tranquilidade assustadora, né? 2 primeiros sets, um monólogo, uma aula de tênis, mas um terceiro set que, óbvio, pode ser um motivo de preocupação, as osciladas, aqueles momentos ali que realmente abaixou um pouco o nível, mas por outro lado, quando o Djokovic precisou elevar o nível no tie-break, ele o fez e ainda meteu uma comemoração do Ben Shelton na cara dele, né? Que o Ben Shelton, quando ganhou do Tiafa, fez aquele negócio desligando o telefone, e o Djokovic fez. Talvez para baixar a marra aí a bola do garoto, que não gostou nem um pouquinho, né? O Djokovic normalmente um cara muito bacana ali na rede, né? Cumprimentando os caras, mas no final das contas, o Ben Shelton levou isso pro lado pessoal, né? E assim, é um jogo que mostra muita disparidade entre os dois tenistas, né? Tipo, no último set, acho que ele fica mais difícil porque o Djokovic não é uma queda de desempenho, mas quando tava ali o Djokovic mais próximo do seu melhor, era um 6-3, 6-2, né? Porque o Ben Shelton, ele é um cara potente no saque, a gente ficou tudo, assim, pasmo, né? Como ele consegue aceleração, ele conseguiu um saque hoje a mais de 240 km por hora, alguma coisa assim, 230, né? 144 milhas por hora, né? É realmente um saque assustador, né? Uma velocidade, uma potência que não se vê normalmente, mas eu acho que é uma amostra de que o saque não é só potência, porque o Djokovic estava devolvendo, entende? Não foram tantos aces assim pro Shelton, como por exemplo foi pro Hubert Hurkacz lá em Wimbledon, porque saque não é só potência, saque é direcionamento, saque é kick, saque é muitas outras coisas, né? Colocação também, você pode fazer um saque a 240 por hora e ele talvez não ser tão difícil assim de devolver. A única coisa que velocidade lhe dá dificuldade é menos tempo de reação. E assim, os melhores sacadores da atualidade, você olha lá, por exemplo, como o Hubert Hurkacz, ele não é um cara de sacar a 130 milhas como faz ali, o 130 até faz, 140 como faz o Ben Shelton, né? Ele é um cara de colocação e um kick extremamente inteligente. Foi o que ele fez contra o Djokovic em Wimbledon. E assim, a gente vê a disparidade, né? Do quanto o saque do Hurkacz machucou o Djokovic e do quanto que o Ben Shelton conseguiu, né? É aquela história, ainda falta muito pro Ben Shelton, principalmente um cara que não teve senso de mudar a estratégia de jogo, né? Porque o Ben Shelton é um cara que melhorou no jogo justamente quando teve paciência, quando tentou alongar as trocas. Uma coisa que o Hurkacz faz bem, o Hurkacz não foge do jogo, entende? Eu acho que muito sacador, ele acaba caindo muito, né, de produção porque ele foge do jogo, tenta resolver as coisas muito rápido, parte para definição. Um game ou outro dá certo, consegue a quebra sim, mas a questão é, num contexto geral, isso acaba, no final das contas, limitando suas opções e você fica muito mais vulnerável pelo fato de você estar muito mais próximo da margem de erro, um game ruim ser a possibilidade do adversário te quebrar e começar a crescer na partida. E assim, o primeiro set era para ser um 6-2 pro Djokovic, aí o Shelton consegue se recuperar no game e aí vira um 6-3. Mas o segundo set, assim, parecia que o jogo ia acabar ali, né? Tipo, do jeito que tava fácil pro Djokovic, né? Sempre muito bem quando o Shelton ia pra rede, muito, assim, o timing do Shelton pra ir pra rede hoje estava muito ruim. Enquanto o Djokovic você tem que ser perfeito indo pra rede, porque senão ele vai te passar. A gente viu isso até em Cincinnati. O Alcaraz ele subia pra rede mal, levava passada, entende? E jogador assim, você tem que ir perfeito na rede, porque senão ele vai fazer a passada em 1 ou 2 tempos. O Djokovic fez muitas passadas em 2 tempos e o voleio do Shelton em vários momentos fora de sintonia, errou muitos voleios, né? Às vezes dava até, nem precisava do Djokovic fazer a passada, o Shelton acabava errando, né? E assim, a pior coisa que o Shelton fez nessa partida é displicência, tentou enfeitar a jogada sem necessidade. E um deles, para mim, acho que o símbolo máximo é o ponto no 5-4 do tie-break do terceiro set, né? Porque, olha, o Djokovic faz um grande voleio, o Shelton consegue retornar, aí ele joga a bola pro outro lado, basicamente, e assim, é uma bola que você tenta, ele é canhoto, então é um backhand com 2 mãos assim na paralela, uma bola muito simples, né? Ele não precisava fazer grande coisa com isso. Ele deu a volta na bola, tentou pegar por trás, assim. Ele fez literalmente mais difícil. Eu acho que a lição do Djokovic pro tênis é simplicidade, às vezes, é tudo que se precisa. O Djokovic não tem um jogo assim complexo se a gente para pensar em questão de mecânica, em escolha de jogadas. Mas ele faz o simples muito bem feito, ele escolhe bem as jogadas, ele sabe exatamente o que fazer. Óbvio que ele tem bolas sobrenaturais, ele não é um jogador realmente sobrenatural, mas é aquela história, né?
a simplicidade às vezes faz mais, né? Menos às vezes é mais. O Shelton ali exagerou e depois o Djokovic sustentou a troca. O que me preocupou um pouco nesse terceiro set é que o Djokovic não estava conseguindo bolas vencedoras, né? Como ele conseguiu, por exemplo, lá no Australian Open, né? O forehand dele oscila muito desde aquela lesão no cotovelo na gira de Saibro, né? Que não foi nada positivo até o Roland Garros, né? Mas de qualquer maneira é outra final, né? E o Djokovic torna as coisas fáceis, né? Que muita gente fala, né? O chaveamento do Djokovic foi fácil. Pro Djokovic, né? Acho que para muitos outros tenistas seria difícil. Foi difícil pro Tiafoe, foi difícil para Tsitsipas, para Casper Ruud. Todos tiveram a mesma chave do Djokovic. Evidentemente, jogadores diferentes, mas todos caíram cedo, né? E assim, o Fritz, para muita gente, seria uma pedra no sapato enorme. O Djokovic transformou isso em algo fácil, entende? Isso é mérito do jogador, né? Óbvio que o chaveamento ajuda, mas é aquele negócio, o jogador tem que aproveitar também quando o chaveamento ajuda, né? Já teve muito jogador com chaveamento maravilhoso e não aproveitava, né? E o Djoko faz isso, tá na final mais uma vez, é a 10ª final de US Open, e também não acho que o chaveamento ser diferente ia mudar muita coisa, exceto para mim, exceto se fosse o Medvedev nas semifinais, ele acabou caindo pro lado do Alcaraz, né? Eu acho que é o único jogador, assim, que eu vejo derrotando o Djokovic numa quadradura, assim, que eu entro em quadra, é o Alcaraz, obviamente, e o Daniil até porque é o único que derrotou o Medvedev, o Daniil Medvedev é o único que derrotou o Djokovic sendo em quadras duras, foi o duplo 6-4 lá em Dubai. Então, assim, esse é o único cara que eu acho que seria a ameaça ao Djokovic, pode enfrentar ele na final. Eu acho que aí que entra a questão, não há adversário fácil na final, seja o Alcaraz, seja o Medvedev, é uma pedreira, são dois jogadores que já ganharam do Djokovic em final de Grand Slam, eu acho que esse é o diferencial para todos os outros atletas, né? Entrando nessa chave, quem que havia ganhado do Djokovic em Grand Slam, além de Medvedev e Alcaraz? Eu, pessoalmente, não estou lembrando de muita gente, né? Talvez um dos veteranos como Wawrinka e tudo isso, mas no top 10, boa fase, né? Só os dois. Então, assim, é aquela história. No final das contas, as maiores ameaças a ele estão no outro lado da semifinal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas apreciar a história quando é feita, né? Terceiro ano da carreira do Djokovic que ele faz a final de todos os grandes slams. Ele fez isso em 2015, sendo campeão da Australian Open, finalista em Roland Garros, campeão em Wimbledon e campeão no US Open. Ele fez isso em 2021, campeão no Australian Open, campeão em Roland Garros, campeão em Wimbledon, finalista do US Open, perdeu pro Daniil Medvedev, né? Lá em 2015 ele perdeu pro Stanislas Wawrinka em Roland Garros, né? E agora é isso, né? Campeão da Australian Open, campeão de Roland Garros, finalista em Wimbledon, perdeu pro Alcaraz, e agora faz a final do US Open ou contra o próprio Carlos Alcaraz ou contra Daniil Medvedev, né? Então, assim, legal, e é uma final em aberto, né? Acho que é até difícil cravar um favoritismo, né? Porque o Alcaraz vem jogando muito bem, Medvedev vem jogando muito bem. Então, assim, é uma final bem aberta, ao meu ver, né? Acho que a quadradura iguala muitas coisas. Então, vamos ver o que vai acontecer. É mais uma final para o sérvio, nunca pode ser subestimado, nunca pode ser dado como vencido. E tá aí, né? História sendo feita mais uma vez por um tenista que em 72 grandes slams disputados chegou na final em 36. Ou seja, metade dos grandes slams que o Djokovic participou, ele chegou na decisão. Se o cara não é o melhor de todos os tempos, né? Eu fico com dúvida assim, o que ele precisa mais para fazer para ser considerado o melhor tenista de todos os tempos. Para mim é o melhor. Se ele é o maior, aí vai vir um debate da influência pro tênis, aí o pessoal coloca o Federer e o Nadal, mas melhor eu acho que é indiscutível, é a Novak Djokovic. Então, assim, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.